apresentar o tema produção dos radicais superóxido por fagócitos de indivíduos com úlceras crônicas tratadas ou não com fibrina leucoplaquetária autóloga. E esses foram os autores. Então, várias são as dificuldades que podem ser associadas à dificuldade de cicatrização e reparação de lesões cutâneas. Dentre elas, podem se destacar as infecções e o desequilíbrio da resposta imunitária. Então, a qualidade de vida de um portador de úlcera crônica ela é muito afetada, pois a presença dessa lesão ela pode representar uma agressão à integridade física e mental do paciente. Além disso, os dados disponíveis mostram que o tratamento das lesões crônicas elas acarretam elevados custos ao sistema de saúde. Então, considerando esse desequilíbrio existente na resposta imunitária desses pacientes afetados por essas lesões crônicas, esse estudo buscou avaliar o efeito do tratamento com a fibrina leucoplaquetária autóloga na produção de radicais superóxidos no sangue periférico desses indivíduos. E essa espécie ela é fundamental no controle de infecções que pode, então, interferir na cicatrização dessas lesões. Então, é um estudo clínico aberto, controlado, randomizado para determinar esse efeito da aplicação tópica dessa fibrina nas lesões crônicas de difícil cicatrização. E o grupo intervenção, então, foi o grupo que recebeu a fibrina, então ela foi aplicada sobre a lesão uma vez por semana durante 6 meses, e o grupo controle foi o grupo que foi acompanhado, recebendo, então, o tratamento padrão em conformidade com o protocolo. Os tubos, então, contendo sangue, eles foram imediatamente centrifugados para a obtenção dessa fibrina e depois a fração gelatinosa foi depositada sobre um suporte metálico para, então, drenagem do soro e obtenção das membranas dessa fibrina. Em seguida, essa fibrina ela foi distendida sobre a lesão com o objetivo de cobrir ela integralmente e depois essa lesão ela foi protegida com a cobertura estéril de celulose ou silicone. Para quantificar o radical superóxido, então, foi utilizado o teste do NBT, que na presença desse radical superóxido, ele reduz, adquirindo, então, a cor azulada. Essas análises elas foram feitas por um único observador, ao microscópio óptico, pela quantificação de 200 células e foram quantificadas em células que reduziram o NBT, células que não reduziram o NBT, células que reduziram e fagocitaram as leveduras, células que reduziram o NBT, mas não fagocitaram as leveduras, células que não reduziram o NBT, mas fagocitaram as leveduras, células que não reduziram o NBT, mas e também não fagocitaram. Bom, o resultado demonstrou, então, que existe um maior número de fagócitos que são capazes de fagocitar e produzir o radical superóxido nos indivíduos saudáveis, aqui representados em branco, em comparação com os indivíduos que possuem úlceras crônicas, independente do tratamento que eles receberam. Então, aqui foram representados os indivíduos que receberam tratamento padrão em cinza, os indivíduos que receberam tratamento com fibrina leucoplaquetária em rachurado. Então, a menor produção desse radical de superóxidos pelos fagócitos dos pacientes que tinham úlcera crônica, tratados ou não com a fibrina, era um resultado esperado nesse estudo, uma vez que escondiz com o maior risco desses pacientes a infecções, considerando que os indivíduos afetados por essas úlceras crônicas nos membros inferiores possuem, então, um desequilíbrio na resposta imunitária deles. O tratamento, então, com a fibrina, ela, por ser recém-iniciada, não foi possível obter as respostas a níveis sistêmicos, de modo que esses fagócitos desses indivíduos ainda demonstram um desequilíbrio da resposta imunitária em comparação com os indivíduos saudáveis. Então, com base nesses resultados, especula-se que o tratamento com a fibrina leucoplaquetária autóloga pode favorecer um equilíbrio, então, da função desses fagócitos pela promoção para a promoção do processo de reparação tecidual que irá acontecer. Bom, então essas foram as nossas referências. Muito obrigado.